Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo pra gente falar da vitória do Fortaleza 1-0 sobre o Bragantino, fora de casa, gol do Bareiro. E o Fortaleza continua subindo na tabela, ultrapassou o Juventude e embolou tudo na parte de baixo. Daqui a pouco eu vou estar mostrando aí um pouco da classificação, mas antes quero trazer aqui o debate onde os comentaristas falaram da vitória do Leão. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. E também quero falar aí da parceria que o YouTube agora está tendo aí com a Netshoes, o próprio Mercado Livre, a Shopee. Então tem aí materiais, produtos do Fortaleza, onde você pode adquirir. Olha aí, ó, kit porta-cartão do Fortaleza. Olha, tem bastante coisa do Leão. A gente vai estar trazendo aqui no nosso canal e você adquirindo aí algum produto aqui pelo nosso canal, tá na parte de baixo aí do vídeo, você vai estar nos ajudando a continuar o nosso trabalho. Vamos aí para o pós-jogo e logo depois eu volto falando mais da partida, eu vou trazer também a classificação. Vitória do Vasco, do Inter, do Ceará devem estar preocupadíssimos, porque o Fortaleza arrancou, né, empinou 7 ou 8 jogos de vencibilidade. Agora você vai agora o pessoal vai me ajudar. A produção me ajuda. Eu acho que são 7, 3 vitórias e 4 empates, mas pode ser que sejam 8. E eu esteja enganado. O Fortaleza era o time que pior jogava no campeonato. Ele estava, para mim, mais rebaixado que o Sport, assim, pelo jeito que ele estava jogando. E aí, são 7, né? 3 vitórias e 4 empates. E a primeira dessas 3 vitórias é contra o Flamengo. Num jogo entre partidas de Libertadores, em que o Felipe Luiz bota os titulares. Talvez tenha sido um grande erro do Felipe Luiz na temporada, que não vai ter consequências, porque o Flamengo está na final da Libertadores e vai ser campeão brasileiro. Mas pode ter consequências, ó, aquele efeito borboleta, né, Tomás? Sim. Quer dizer, um erro ali de leitura do Felipe Luiz e o Fortaleza ganha um jogo contra o Flamengo, que era, assim, uma zebra quase que inacreditável naquele momento dos dois times. E a partir daí o Fortaleza não perde mais. Empatou com o Ceará levando um gol no fim, empate sofrido, doído. Empatou com o Grêmio também, um empate doído, que estava com a vitória na mão. E ganhou outras partidas. E hoje ganhou do Bragantino num jogo em que, assim, parecia que os caras do Bragantino estavam fazendo de propósito, sabe, Tomás? É óbvio que não é assim. É óbvio que o Red Bull Bragantino, aliás, um clube que pertence a uma empresa muito séria, queriam ganhar o jogo. O Bragantino ainda tem a chance matemática de beliscar uma pré-Libertadores. Essa disputa pela 8ª posição. Se todo mundo que está atrás continuar ganhando, o Bragantino tem chance de cair ainda. Quantos pontos tem o Bragantino? Ele tem 45, sim. Mas o Bragantino... Hoje é 35 jogos. Júlio... 36 jogos agora o Bragantino. Então, vamos dizer que ele perca os próximos 2 jogos? 45. Júlio... Não dá para todo mundo chegar. Será? Não dá para Fortaleza, Vitória e Santos chegarem. Dá, claro, matemática. Só 2 desses 3 precisam chegar, né? Ah, não. Não, 3. Aí é 3, teriam que ser os 3, né? Não, 2. Não, porque Juventude e o Sport ficaram para trás, sim. Né? Não, pode acontecer. Inclusive tem um confronto direto contra o Inter. É aquela velha história, parece improvável, mas se na próxima rodada acontece tudo isso, o torcedor do time 45 já começa a pensar. Opa. Não, mas então a gente tem que considerar o Corinthians também. Também? Não, é muito difícil. Muito difícil. Não, aí já é demais, né, Tomás? Tem um com 37, um com 38 e um com 39. O Santos está 1 ponto atrás do Vitória e 1 ponto na frente do Fortaleza. Vitória e Fortaleza, que para muita gente já estavam rebaixados com o Juventude e com o Sport 7, 8 rodadas atrás. Eles tinham toda a pinta de rebaixados e os dois cresceram muito e contaram ainda com muitos times querendo ficar nessa briga, né? O Santos sempre esteve, mas o Inter não. O Vasco já parecia ter saído. Sim. O Ceará nunca esteve. Quer dizer, times que não estavam nessa luta não fizeram o básico, tipo o que o Grêmio fez, que é a cada 3 jogos ganha um, empata um, perde um, ganha um, empata um, perde um e tal. Esses times resolveram perder várias. Você citou o Vasco também, né? Quando você falou Santos Internacional. Citei, porque o Vasco... Imagina, o Vasco perdeu 6 seguidas, né? O Fortaleza, a gente acabou de falar, 3 vitórias, 4 empates. Agora 6. Caramba. Então você tem aí, o Fortaleza fez 13 pontos nos últimos 7 jogos e o Vasco fez 0 nos últimos 6. Nossa Senhora. E o Fortaleza ainda está 5 atrás do Vasco. Então olha onde ele estava. Ele estava com 18 atrás do Vasco. E de repente
o Fortaleza está querendo sair dessa zona, o Vasco está querendo entrar. Só para falar do Vasco, né? É que esses times todos, o Vasco, o Ceará, o Inter... São 5 mesmo, tá? Do Vasco. 5 derrotas seguidas. Perdão, vascaínos. Mas esses times todos, eles estão há anos a uma vitória de escapar. E essa vitória não vem. Eu acho a tabela do Fortaleza um pouco mais difícil que a do Vitória e que a do Santos, mas é uma tabela de time que pode se salvar. Galo e Corinthians em casa, você faz 6 pontos, você vai a 43. Você vai chegar na última rodada, talvez ainda dentro da zona de rebaixamento, talvez nem isso, e com um jogo fora de casa contra o Botafogo. Difícil no papel, mas talvez o Botafogo já esteja lá em quinto. Enfim, o Fortaleza é um milagre dessa reta final do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Bom, a gente fala agora também... E o Fortaleza venceu o Bragantino nesta quarta-feira, gol do Adam Bareiro no segundo tempo, chegou aos 37 pontos e pode sim sair da zona de rebaixamento na próxima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No final desse vídeo eu explico como é que isso pode acontecer. O Tricolor jogou mal contra o Bragantino, foi uma partida em que permitiu muitas ações ofensivas ao time de Bragança, que perdeu pelo menos 4 chances reais para marcar. O Bragantino dominou ofensivamente o jogo, Fortaleza não conseguiu jogar bem na primeira etapa, falhou no seu sistema defensivo, não conseguiu criar, mas nessa altura do campeonato, os jogadores do Fortaleza não estão muito preocupados em jogar bem, não. Estão preocupados em ganhar, e a partida foi fundamental para os 3 pontos. O Santos tem 38, abre a zona de rebaixamento, e o Fortaleza encostou com 37. O Vitória é o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 39. Na próxima rodada, como é que o Fortaleza sai dessa situação de Z4? Ele precisa vencer o Atlético Mineiro, o jogo é no domingo, e torcer para o Santos não ganhar do Sport e para o Vitória não ganhar do Mirassol. Se esses 3 resultados acontecerem, o Fortaleza no domingo sai da zona de rebaixamento. Repito, um jogo em que o Fortaleza jogou muito mal, mas teve raça, teve determinação como tem tido. A bola do Bragantino não entrou de jeito nenhum, apesar do Bragantino ter criado uma série de situações para marcar, mas a vitória foi do Fortaleza, que respira e segue não vivo, mas vivíssimo na luta, né, contra o rebaixamento. Uma vitória espetacular do Fortaleza, extraordinária, que deixa o Leão mais vivo do que nunca nessa luta contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje, muito mais pelo resultado do que pela atuação. O resultado faz com que a gente rasgue qualquer análise, qualquer pensamento do que foi essa partida em Bragança Paulista. Porque a gente poderia dizer que foi um jogo ruim, jogo de poucas chances, muitos erros individuais, mas isso não é o mais importante. O mais importante hoje é que o Fortaleza conseguiu vencer de novo fora de casa, engaveta, né, uma sequência de 2 vitórias seguidas, o que não tinha acontecido ainda nesse Campeonato Brasileiro, chega aos 37 pontos, fica na menor distância de sair da zona de rebaixamento, a 2 pontos do Vitória, e com um detalhe, com um contexto, 2 jogos seguidos agora na Arena Castelão. Antes, era muito impossível ver um cenário onde o Fortaleza escaparia do rebaixamento. Agora, já é muito mais factível. Fortaleza tem 2 jogos em casa, agora depende muito mais das suas forças na Arena Castelão do que só olhar para a tabela e esperar que os resultados impossíveis aconteçam. O Fortaleza já fez o mais difícil. O Fortaleza já fez o mais complexo, que era conseguir vitórias em sequência, principalmente jogando fora de casa. Agora está nas mãos do Fortaleza e na força da Arena Castelão para que essa sequência de resultados positivos continue e consiga, sim, o milagre da permanência. Para aquele torcedor do Fortaleza que assistiu ao jogo, eu indico permanecer sentado em repouso para a pressão e a adrenalina equilibrarem de alguma forma. Para aquele torcedor que não assistiu à partida, eu indico não se arriscar assistindo ao VT ou até mesmo os melhores momentos, porque com toda certeza o sofrimento irá chegar também. Mas no fim das contas são os números somados que interessam. Os números de pontos, só para deixar claro. Não vai me abrir as estatísticas da partida também para não se assustar, torcedor. O Bragantino teve a bola do jogo, a segunda bola do jogo e a terceira
terceira bola do jogo também. O time não aproveitou e o destino entregou uma única oportunidade nas mãos do Lion, de um jeito chorado, com um herói improvável que se tornou o mais óbvio do mundo nas últimas semanas. Se há exatos 3 meses eu te dissesse que o Barreiro seria importante pro Fortaleza permanecer, ninguém acreditaria e ainda me xingariam. A direção apanhou e muito pela chegada do paraguaio logo após os jogos diante do Mirassol, Vitória e outros também que não foram tão desesperadores como esses, mas também não foram dos melhores. Nesse momento são 5 gols nos últimos 5 jogos, 6 gols marcados nos últimos 8 jogos, responsável direto por 14 dos últimos 18 pontos somados pelo clube, o necessário para colocar o Fortaleza de vez na briga pela permanência, onde a equipe pode deixar o Z4 já na próxima partida dentro de casa, a depender dos seus adversários também. 7 jogos sem perder, onde Palermo prova que não está tão maluco assim. Quando a escalação foi divulgada, muito torcedor questionou se as escolhas eram as melhores para a decisão dessa noite, onde o time não poderia perder. Os primeiros 60 minutos de amplo domínio do adversário deixaram essa interrogação na cabeça do adepto, mas a missão do treinador tem sido competir antes de perder os seus jogos, não sofrer gols e, quando sofre, o time buscar os resultados necessários, como aconteceu diante do Grêmio e do Atlético Mineiro. A lição aprendida no clássico foi essencial para o Lion competir nesse momento, onde o impossível mais uma vez foi riscado do dicionário no futebol. Pode ser que o Fortaleza não consiga confirmar a grande arrancada onde chega ao 7º jogo seguido pontuando, mas o rebaixamento que já havia sido decretado por 99% das pessoas que acompanham o futebol deixou de ser uma certeza. E isso não tem a ver com um futebol bem jogado ou uma grande ideia de jogo do treinador. O que tem sido crucial são as estratégias de sobrevivência, porque no fim das contas ninguém irá querer saber como o Lion conseguiu permanecer. O torcedor irá apenas comemorar e nesse sentido o time deu mais um passo importante, onde a bola insistiu em não entrar no gol do Fortaleza, por incompetência do adversário ou até obra do destino. Não sabemos e não saberemos, mas como eu falei, isso também não interessa pra ninguém, desde que o clube se livre do Z4, que foi a casa do Fortaleza durante quase toda a competição. O Lion ainda ruge e o pulso ainda pulsa. Aparentemente, alguém lá em cima não quer ver esse clube voltar à segunda divisão. Agora é só o time fazer a sua parte dentro de casa antes da grande final no acerto de contas contra o Botafogo, que humilhou o Fortaleza no primeiro turno. Fortaleza que tem Barreiro tem que acreditar até o fim. O Tricolor pode deixar a zona de rebaixamento já na próxima rodada. O heróico do centroavante, que selou a vitória por 1-0 sobre o Bragantino, fora de casa, tem sabor de goleada, tem um peso de 1 tonelada de esperança. Quem tem alguma dúvida de que o Castelão estará abarrotado no próximo domingo, quando o time encara o Atlético Mineiro? O Fortaleza chega para os 3 jogos restantes da Série A em viés de alta, com a confiança renovada e um atacante iluminado. O Barreiro tá marcando gol até sem querer. A vitória do Tricolor em Bragança Paulista passa por uma mudança simples, mas decisiva do Palermo antes dos 20 minutos do segundo tempo. O Crispim entrou no lugar do Herrera, que fez uma partida muito ruim. O Leão se reorganizou do 4-4-2 para o 4-2-3-1. Breno Lopes saiu do meio para a ponta esquerda. Pochettino migrou da ponta esquerda para a direita e o Crispim assumiu como meia central. Esse simples rearranjo deu alguma agressividade ao Fortaleza, que até então tinha um ataque nulo. Só se defendia e não conseguia contra-atacar. O corredor direito era uma avenida. Destaques do jogo. Breno foi muito decisivo. Fez uma defesaça quase aos 45 minutos do segundo tempo. Uma intervenção que vale como um gol. Sacha e Brits também foram muito bem. Muita entrega e muita valentia. Os próximos 2 jogos do Fortaleza são em casa contra Atlético Mineiro e Corinthians. A permanência na Série A nunca pareceu tão real para o time do PC. E você, torcedor tricolor, como é que tá a confiança em relação à permanência? Deixa aí nos comentários. O Fortaleza completou 7 jogos de invencibilidade. Pela primeira vez no campeonato conseguiu 2 vitórias seguidas. E com essa sequência está apenas a 2 pontos do Vitória, o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Fortaleza nunca esteve tão perto de sair do Z4 como agora, por pontuação e por bola jogada. Fortaleza tem uma chance de contrariar uma previsão, inclusive minha, de uma situação praticamente irreversível. Não tem nada resolvido ainda, a situação continua difícil, mas o Fortaleza tem 3 jogos, 2 deles em casa, para conseguir uma permanência improvável. Inegavelmente, o horizonte do Fortaleza clareou. E o Leão vai subindo. Que vitória do caralho essa do Fortaleza, hein? Não foi um bom jogo, não. Primeiro tempo, Fortaleza apagado. O Bragantino poderia até ter feito um gol na jogada do Sacha, depois ali do John. Mas a chance que o Fortaleza teve, o oportunismo de Barreiro. Escreve aqui, torcedor do Fortaleza, eu confio. Escreve aí, eu confio.
Escreve 2 nomes aqui embaixo. Breno e Bareiro. Breno e Bareiro. Fortaleza vai a 37 pontos, meus amigos. Continuo dizendo o que eu disse. Precisa vencer as 3 partidas restantes para não depender de ninguém. Este gol do Bareiro vai ter que colocar domingo no Castelão contra o Atlético mais de 40 mil pessoas, eu acredito, num público até próximo a 45 mil. E por falar nisso, eu quero parabenizar a torcida do Fortaleza, que esteve lá em Bragança Paulista em bom número, hein? Uma distância enorme, e a torcida foi, compareceu, vibrou, acreditou, e o Fortaleza vence, vai a 37, se vencer os 3, vai a 46, não vai depender de ninguém para se manter na Série A. Então escreve aí, Bareiro e Breno, os 2 grandes nomes nos últimos jogos. Fortaleza invicto e outra, completamente a cara do Palermo. Mudou esse time do Fortaleza. O que vale são os 3 pontos. Não jogou essa beleza toda, mas o Fortaleza está mais do que na briga. É para a torcida superlotar. Parabéns, torcida tricolor. Bareiro, esse é o cara, hein? Um abraço. Olha, não dá mais para duvidar que o Fortaleza de Martim Palermo e Ada Bareiro seja capaz de conseguir o que parecia ser impossível. Fortaleza cada vez mais vivo na briga pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, com essa vitória de agora a pouco diante do Red Bull Bragantino. Conseguiu, numa sequência de 3 jogos seguidos fora de casa, simplesmente 7 pontos. E pela primeira vez no campeonato, 2 vitórias consecutivas. A partida de hoje, no primeiro tempo, foi um negócio desastroso, um jogo muito ruim. Mas uma simples alteração, a entrada do Crispim no lugar do Herrera, deu uma reequilibrada nos eixos da partida. Não que fosse um super jogo, mas não um marasmo que a gente viu no primeiro tempo, em que o Bragantino tinha a posse de bola e nada fazia, e o Fortaleza nem mesmo a posse de bola. E aí, numa jogada de puro oportunismo do seu centroavante, que vai marcando gol atrás de gol, desde que o novo treinador chegou, desde que Palermo assumiu a equipe, o Fortaleza consegue 3 pontos fundamentais que deixam, sim, muito vivo na briga contra a degola. É difícil ainda? É claro que é. Tem que vencer, sei lá, 2 desses 3 jogos que faltam e conseguir um empate. Mas, para quem ia fazer 3 jogos fora de casa consecutivos e com uma linha tênue de nenhum lastro, conseguir 7 pontos desses 9 disputados, mostra-se que sim, o Fortaleza está vivo na briga pela permanência na primeira divisão. O Fortaleza está mais vivo do que nunca. São 2 vitórias consecutivas, as 2 fora de casa. São 7 partidas sem perder e agora está apenas 2 pontinhos de sair da zona do rebaixamento. Você imagina como vai ficar esse Castelão domingo contra o Atlético Mineiro? Porque se o Fortaleza vencer e a rodada ajudar, o time tricolor pode sim sair da zona do rebaixamento. E hoje, contra o Red Bull Bragantino, nem precisou fazer uma boa atuação, como foi na vitória brilhante em cima do Bahia na Fonte Nova. O time tricolor nem fez um bom jogo, mas precisava. Em algum momento iria aparecer que a sorte chegaria para o Fortaleza. E hoje deu certo, porque o Bragantino perdeu gols incríveis e o gol do Adam Bareiro, aliás, que é isso com esse atacante paraguaio, hein, meus amigos? Nos últimos 5 jogos, 5 gols e um gol em que o Crispim, a bola ia pra fora, ele desviou e fez o gol da vitória tricolor. Agora, meus amigos, é secar o Santos contra o Sport e o Vitória contra o Mirassol. E o Fortaleza, junto com seu torcedor, lotar a Arena Castelão para vencer o Galo e tentar sair de uma vez por todas da zona do rebaixamento. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Fortaleza 1-0 sobre o Bragantino. Deixa eu trazer agora aqui a classificação. Olha ali a parte de baixo da tabela como é que ficou embolado, pessoal. Tá tudo embolado ali embaixo, ó. Tem do Vasco para baixo, tá todo mundo correndo o risco, ó. Vasco 42, Ceará 42, pelo menos uma vitória livra um dos dois, mas tem que ganhar, né? Só faltam 3 jogos. Aí tem Internacional 41,
Bahia 39, Santos 38, Fortaleza 37. E na realidade já tá batendo na frente do Juventude, né? Juventude 33, Sport com 17 pontos. Então tá aí, ó, um pontinho atrás do Santos, 2 pontos atrás do Vitória. Embolou tudo ali na parte de baixo da tabela aí na classificação. Então tá aí, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e mais uma vez aí trazendo os produtos do Leão aqui no nosso canal do Fortaleza. Entra aí no link aí embaixo do vídeo, adquire um produto e você vai estar ajudando aqui o nosso canal RB Futebol. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.